Olá, alunos do nosso amado Tocantins. Vamos a mais uma aula de ciências? Sou o professor David e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na aula de hoje, vamos estudar sobre a matéria e sua constituição. Afinal, o que é a matéria? Matéria é tudo que nos rodeia, né? Essa matéria pode ser a caneta que você está utilizando agora, a folha de papel, a água contida na sua garrafinha, né? E o ar que nos rodeia. Então, a matéria está constituída em 3 estados, né? Que a gente chama de estado físico da matéria. O primeiro estado físico aí é o estado sólido, depois temos o estado líquido e o gasoso. E essa matéria vai estar constantemente passando de um estado físico para o outro, né? Isso vai depender da temperatura e da pressão envolvida nesse processo. Então, de que é formada a matéria, né? Lembrando que matéria é tudo que tem massa, ou seja, também possui volume e ocupa lugar no espaço. A matéria é formada por átomos, né? E que na sua constituição dos átomos, no conjunto de átomos, nós temos aí também as moléculas, né? Átomo é a menor partícula, né? Constituinte de um material. E dentro do átomo nós tem outras estruturas também, né? O átomo aí é formado pelo núcleo, né? Que tem 2 partículas fundamentais aí dentro do núcleo, que são os nêutrons e os prótons, e externamente esse núcleo está rodeado os elétrons, que formam aí a eletrosfera. Então, a gente sabe que existe vários materiais no mundo, né? Então, são vários tipos de elementos químicos e cada tipo de elemento químico vai possuir uma característica particular, ou seja, ele vai evaporar em uma determinada temperatura, vai congelar em determinada temperatura. Tem elementos que vai possuir eletricidade, né? Vai conduzir melhor a eletricidade, outros não irão conduzir a eletricidade. E tem os elementos também que vão se reagir melhor com outros elementos químicos, e formando uma reação química e produzindo novas substâncias. Então, como eu falei, os elementos químicos, né, são substâncias, no caso, são puras, ou seja, não é uma mistura, né, e consistem em átomos idênticos. Os exemplos aí de elementos químicos, a gente tem o mercúrio, tem o sódio, o cobre e o ouro, né? Então, esses elementos químicos estão organizados na tabela periódica. Então, essa tabela periódica está todos os elementos químicos conhecidos aí no nosso planeta, né? E esses elementos químicos têm uma ordem para estar organizados na tabela periódica, porque a tabela periódica ela é única em qualquer local do mundo, né? Em qualquer país usa sempre a mesma tabela periódica, certo? E esses elementos químicos são formados, né, representados por símbolos químicos, né? Símbolos químicos aí que vai ser no máximo aí 2 letrinhas, né, alfabéticas aí, ó. Então o H aqui, por exemplo, é o primeiro elemento químico, ele é o hidrogênio. Lembrando aí que as letras, né, para representar os símbolos químicos, ela vem do seu nome em latim, né, do elemento químico em latim, falado em latim. Então, a ordem aí que está distribuída esses elementos químicos na tabela periódica é de acordo com o seu número atômico. Agora, o que é número atômico? Número atômico é a quantidade de prótons que cada elemento químico possui no seu núcleo. Então, a partir desse número de prótons, vai ser identificado o tipo de elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio possui número atômico 1, ou seja, ele possui 1 próton no seu estado fundamental, né? E isso também vale para o elétron, né? O elétron e o próton ele vai ter sempre a mesma quantidade, isso quando ele não tiver junto com outra substância, né? Ou precisar de uma ligação química. Então, ou seja, quando ele não estiver eletrizado, a quantidade de prótons e elétrons vai ser a mesma. Então, como eu falei antes, cada elemento químico aí vai possuir umas características particulares, né, que é só dele, e isso como, por exemplo, o ponto de ebulição, a densidade, a condutividade elétrica, a reatividade química, vai ser particular de cada elemento químico.
Agora, para reforçar o nosso estudo, que é a introdução, né, à constituição da matéria, a gente vai responder uns exercíciozinhos que está aí com o professor de vocês. Daqui a pouco a gente retorna para a correção. Vamos à correção dos exercícios? Na questão número 1. Um elemento químico é composto por átomos que têm o mesmo número de, na letra A, nêutrons, letra B, elétrons, letra C, prótons, letra D, núcleos. Então, a resposta correta é a letra C, prótons. Sabemos que os elementos químicos são identificados pelo número de prótons, que é o seu número atômico. A próxima questão agora, número 2. O núcleo de um átomo é composto por... Então, como eu expliquei anteriormente, os átomos é composto por um núcleo e uma eletrosfera. Dentro do núcleo estão os nêutrons e os prótons e ao redor do núcleo, ou seja, na eletrosfera, estão os elétrons. Então, a resposta correta aí é a letra B, prótons e nêutrons. Próxima questão. Questão número 3. Qual das opções abaixo representa um elemento químico? Então, lembrando que elemento químico é uma substância pura. Vamos observar se tem alguma mistura aqui nessas alternativas. Então, na letra A temos a água, né? A água a gente sabe que é formado por dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio. Então, ele não vai ser aí um elemento químico. O oxigênio sim, é uma substância pura, né? Também conhecida como O2. Então, a resposta correta é a letra B, oxigênio. O sal e o açúcar é formado por vários elementos químicos, né? Então, vai ser uma mistura e não um único elemento químico. Vamos à próxima pergunta? Número 4. Os elementos químicos são formados por átomos. Qual é a partícula subatômica que determina o tipo de elemento? Então, como eu falei anteriormente, que a tabela periódica é organizada de acordo, né, com o número de prótons do elemento químico, ou seja, de acordo aí, na forma crescente, né, do número atômico, né, que também quer dizer o quê? A quantidade de prótons que tem cada tipo de elemento químico. Então, a resposta correta aí de cara já é a letra A, né? O elemento químico é determinado pelo número de prótons que ele possui. Vamos à próxima pergunta? Pergunta número 5. O número atômico de um elemento é igual ao número D. Como eu falei, o número atômico é o número de prótons que possui cada elemento químico, né? Então, a resposta aí correta é a letra A. Lembrando que o próton está dentro do núcleo junto com os nêutrons. Ok? Então, deram para compreender melhor o mundo das ciências na constituição da matéria? Vejo vocês na próxima aula. Até lá!